Senhor presidente, vereador Lucas Caragnato, nobres colegas, antes de iniciar as minhas palavras do tema do dia, gostaria de parabenizar a vereadora, a colega Andressa, pela sua coragem. Também sou membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. E o que foi feito deve ser apurado e as medidas cabíveis serão adotadas para que sirva de exemplo e não aconteça com outros tantos cães no nosso município, ainda mais vindo do poder público, que é quem deveria dar o exemplo para a nossa sociedade. Hoje o assunto que eu venho debater, agora sim no meu grande expediente, é a respeito de algo que todos nós vivemos diariamente, nos acostumamos com esse caos e acabamos não falando do assunto, que é nada mais, nada menos do que o trânsito caxiense. Senhoras e senhores aqui presentes, o nosso trânsito hoje, ele não é o trânsito de uma segunda maior cidade do estado. Ele é um trânsito de uma cidade lá do interior. Nós não tivemos evoluções. Alguma experiência de trânsito eu tenho e venho fazendo algumas indicações ao secretário de trânsito, no total de 41 indicações até o presente momento. Desde sinalização horizontal, sinalização vertical, que é a pintura e as placas, que hoje no município praticamente é terra de ninguém, só que é algo que ninguém olha e se acostuma. O motorista é multado que está na vaga de moto. Como é que ele sabe que é vaga de moto? Ele tem que ter uma bola de cristal, aqui ó, uma cigana para dizer para ele, não, opa, essa é vaga de moto. Eu já vi, pasmem, uma placa, vaga de ambulância com a sinalização horizontal de deficiente físico. Então o que é? O motorista da ambulância, ele é um deficiente físico? Se não for, não pode estacionar ali. Então, nós precisamos melhorar. O secretário de trânsito me falou que nós só temos uma equipe de sinalização. Isso é preocupante. No município de 500 mil de habitantes, temos apenas uma equipe de sinalização? Cadê as medidas da prefeitura em contratar uma equipe para sinalizar a cidade? Quantos acidentes poderiam ser evitados? Quantas mortes poderiam ser evitadas? São pessoas que sofrem diariamente. O pedestre não tem voz. Está tentando atravessar uma faixa de segurança e não consegue, porque não tem faixa de segurança. É uma pintura ali que não dá para ver, uma pintura rupestre, parece. Não tem faixa de segurança. É difícil pintar uma faixa de segurança, pelo amor de Deus. Eu fiz umas indicações um pouco mais rebuscadas, que é um estudo de viabilidade técnica para implantação de elevadas e viadutos. Isso eu compreendo que demore. Falar com o engenheiro aqui, engenheiro acolá para resolver. Não é algo do dia para a noite. Mas a pintura, colocar uma placa, mudar de lugar, isso não é trabalho astronômico. É algo que pode e deve ser feito. Aqui eu trago da BR-116. Eu não sei se os senhores já foram para a BR-101. O tanto de carro, de veículo que passa na BR-101. Por que eles não vêm para a BR-116? Porque como é que atravessa a cidade de Caxias do Sul? É mais de 1 hora para atravessar. Do trecho de Ana Rec até a Avenida São Leopoldo é mais de 1 hora. Nós temos mais de 16 semáforos. E agora qual é a solução lá para o bairro Planalto? Colocar um semáforo. A PRF já se pronunciou. Semáforo não é a melhor medida. É a última. Embora seja a mais fácil de ser implementada, é a última. Nós temos diversas outras soluções de engenharia. Rotatórias, que é mais barato. Diversos tipos de rotatórias. Nós temos elevadas, que eu sei que é um pouco mais cara, mas se a cidade de Vacaria fez uma elevada, como que Caxias do Sul não consegue fazer uma elevada, pelo amor de Deus?
Olha o trânsito que é nessa cidade. Você pega na hora do rush, 7 da manhã, 6 da tarde. Eu vejo motoristas de aplicativo que não quer mais ir para determinados bairros, porque o trânsito é um caos. Ninguém entende nada, é terra de ninguém. Parece uma loucura esse trânsito. Parece um videozinho que eu vi o trânsito da Índia. Só falta ter os tuk-tuk. O nosso trânsito, ele está um caos. Um verdadeiro caos em Caxias do Sul. Então, agora na próxima quinta-feira, eu vou me dirigir até a cidade de Porto Alegre. Vou falar com o superintendente do DENIT e solicitar, implorar melhorias. Caxias do Sul hoje, ela conta com 3 viadutos na BR-116. Destes, são subempregados. Totalmente subempregado. E qual que é a solução do executivo? Abrir mais uma rua e colocar mais um semáforo lá na José Bisol. Não vai resolver o trânsito. Não é colocando semáforo que resolve o trânsito. É rotatória, para ter fluxo viário. Aí vai lá na perimetral, que seria uma via, para ter um grande fluxo, mais semáforo e semáforo e semáforo. E aí nós temos o impedimento do fluxo para 3 veículos atravessarem a perimetral, enquanto 100 aguardam. 100 na perimetral, que era uma via para andar mais rápida. Uma via rápida. Caxias do Sul, agora eu vejo que tem um estudo de semáforo inteligente. Eu gostaria que isso acontecesse durante o meu mandato. Mas do jeito que anda a carruagem, não vai. Mais ação e menos falação. Solicitei para o secretário de trânsito para resolver o trecho lá do bairro Bela Vista, Cruzeiro, das entradas da Zona Leste. Solicitei já diversas vezes, ele foi comigo lá. No entanto, a obra que está no projeto é uma obra astronômica. Que, pelo que eu sei, o governo não tem recurso para nada. Hoje não tem recurso para nada. Como é que vai fazer? Como é que vai indenizar? Não sei quantos terrenos lá no local. Não vai sair do papel. Apresentei uma solução humildemente. Devem estar pensando que eu caí de paraquedas aqui. Mas esqueceram que eu sou paraquedista. Eu não caí de paraquedas. Eu aterrissei no chão. E aqui estou para ajudar. Então, embora eu tenha 32 anos de idade, é uma voz, é um parlamentar. Então, dê mais atenção. Não é coisa para outro mundo, é coisa que dá para resolver. O trânsito pede socorro, e aí a cidade está cheia de obra para tudo que é lado. Isso é positivo, só que quem deveria balizar ou ajustar, não vai. Não vai. São coisas que dá para resolver. Eu fico muito triste com isso, porque eu moro em Caxias do Sul. Esses dias eu trouxe aqui um deputado para atravessar a cidade. Ele falou, meu Deus do céu, quanto tempo está demorando para atravessar essa cidade? E eu andei 3 quilômetros em 30 minutos. Era mais fácil ter ido a pé do que ter ido de veículo. Porque o trânsito não anda, é amarrado. Solicitei também para o secretário de trânsito verificar as terceiras faixas da BR-116. As terceiras faixas da direita servem para entrada e saída da BR-116. Não é para fluxo de veículos. Solicitei um simples balizamento. Fiz também uma indicação para o executivo solicitando a municipalização da BR-116 no perímetro urbano. São 12 quilômetros que nós poderíamos administrar para melhorar. Não adianta eu chegar aqui e dizer que é culpa do presidente, que é culpa do governador, que é o Dyer que não faz, que é o DENIT que não faz. A população caxiense pede respostas. Não é essa a resposta que eles querem. Não é colocando semáforo. O semáforo ele vai servir, talvez, para um pedestre atravessar a rua. Mas para o fluxo de trânsito, o melhor é uma rotatória. E ontem eu vi uma notícia que vai impactar diretamente nos moradores do Planalto, que é a seguinte: o projeto teria uma passarela. E agora alguém decidiu que não vai mais ter passarela. Então, como é que a população vai atravessar a rua? Caxias do Sul tem quantas passarelas? Um empresário chegou para mim e falou,
Eu tenho uma passarela, eu quero colocar uma passarela, como é que eu faço? Eu falei para o secretário, nós temos um empresário que quer pagar essa passarela. Ô líder, por gentileza, se der para dar uma declaração de líder só para eu continuar aqui. Declaração de líder do PL. Segue em declaração de líder do PL, vereador Capitão Ramon. Obrigado, vereador Iago Morandi. Continuando, é um assunto que nós precisamos de resposta, senhores. Nós temos aqui uma via, aqui a tronca, é uma via que praticamente atravessa o município. Nós temos que ter coragem, falar com os comerciantes. Vou lhe pedir Pessoal, tem uma parte que nós vamos ter que tornar a pista. Vamos conversar, vamos dialogar. A cidade precisa evoluir. Eu sei no impacto que teve na Sinimbu, mas todos aceitaram. Hoje a Sinimbu praticamente não tem estacionamento. E um assunto que eu quero perguntar aqui. Eu vejo a Secretaria de Trânsito e os guardas de trânsito multarem quem anda na faixa de ônibus. E o ônibus que anda na faixa de carro é multado? Não! E aí? Vai multar? Tem que começar a multar. Eu tenho diversos vídeos aqui de ônibus que andam na faixa de carro. Então a culpa é do motorista? Também. Mas e a culpa do ônibus? Por que não multa? Aquele motorista apressado, que quando tem um ônibus engarrafado, ele vai cruzando, bota na frente dos outros veículos, coloca todo mundo em risco, porque ele é um veículo maior, e para ele tanto faz, tanto vê, se não parar vai bater. Então, eu quero a mesma força para multar o ônibus que anda na faixa dos carros. Nós temos aqui, o vereador Eloy Frisso falou, e eu acho que nós temos que abordar isso, quanto à manobra direita. Podemos evoluir nesse assunto. É uma reeducação do trânsito, que é o quê? Os veículos que querem dobrar à direita, eles não podem mais pegar a direita na faixa do ônibus. Eles vão ter que fazer uma conversão na quadra esquerda e vir pelo outro semáforo, para que não corte o fluxo do trânsito. Vamos evoluir nesse assunto. Por que não? Para melhorar. Mas aí não pode culpar um e não culpar o outro. Nós precisamos falar de um assunto urgente. Eu fiz uma indicação também. Vagas para os veículos de aplicativo no centro. Como é que eles vão deixar os passageiros se não tem lugar para deixar o passageiro? Eles têm que ligar o alerta e parar na rua. E aí são multados. É um trabalhador que está exercendo uma profissão e é multado. O que ele ganha no dia é para pagar multa. Porque não tem vaga para ele deixar o passageiro. Existem diversas cidades que tem um ponto específico para deixar o passageiro. Que se o passageiro pede para pegar o Uber em frente ao CES, ele não consegue, ele tem que ir até a outra via. Por que nós não podemos ter aqui? Nós temos que trabalhar. E aqui eu trago o assunto novamente que o vereador Iago Morandi falou. Nós temos uma briga entre secretário e adjunto o tempo todo. É um querendo apunhalar o outro para voltar ao trono. Nós temos que trabalhar em sintonia, sinergia. Vamos resolver o trânsito de Caxias do Sul. Está um caos. Cadê a área para prática esportiva? Não tem. Ah, porque ninguém corre em Caxias do Sul porque é morro. Negativo. As pessoas treinam, correm, só não vão porque não tem área. E aí o cara se arriscando no trânsito. Não tem área própria para ele fazer a sua atividade física de corrida. Não tem área própria para andar de bicicleta. Caxias do Sul parece que está na década de 80. Só falta nós termos cavalos andando nas ruas. Com todo respeito, vereadora Andressa. Nós vamos ter que voltar a andar a cavalo aqui, porque se o trânsito não melhora, nós vamos voltar atrás e vamos desevoluir os carros. São soluções, temos que ter coragem, temos que trabalhar. Estamos aqui para trabalhar. Não adianta tomar cafezinho, tomar chimarrão, bater nas costas dos outros e não resolver os problemas. Eu já fiz um total de 41 indicações. Destas, 3 foram resolvidas. Então eu peço um pouco mais de celeridade. Vamos estudar. Eu sei que quando faz uma competição aqui em Caxias do Sul, chama a guarda de trânsito para balizar. Então eu solicitei, por meio de ofício para a Secretaria de Trânsito, para balizar lá na Zona Leste, que eu quero de uma vez por todas resolver aquele trânsito. Eu solicitei balizamento para o dia 20 de maio. Fiz um ofício para a Secretaria de Trânsito.
e vou aguardar. Assim como eles apoiam nos eventos de corrida e ciclismo, eu quero que eles apoiem lá naquele balizamento. Vamos testar. Se der certo, que bom. Se não der certo, eu peço desculpas, não deu certo. Mas vamos testar. Quem tinha pedido alguma... A parte não? Ninguém? Tá. Vamos resolver. Medidas efetivas nós precisamos no trânsito da cidade. Porque isso a gente perde recursos, a gente perde dinheiro, perde tempo. Quanta gente que poderia fazer outra atividade, contribuir, poderia estudar, poderia ficar com a família e perde horas no trânsito. Nós não estamos morando em São Paulo, que é 2 horas. É em Caxias do Sul, um trecho de 3, 4 quilômetros que demora quase 1 hora. Temos que resolver essa questão do trânsito. Secretário de Trânsito, todos os atores da Secretaria de Trânsito, eu peço encarecidamente, a população precisa de soluções. Nós temos ali o trecho da UX, ali é uma rotatória que dá para ser implementada. Nós temos lá em Anarrec outra rotatória que poderia ser implementada. Nós temos lá na entrada do Planalto e Vila Verde, lá para baixo, outra rotatória que poderia ser implementada. Mas aí o tempo vai passando, como outros vereadores falaram aqui, a cidade não estava parada na legislatura passada. Eu espero que não. Em alguns quesitos eu digo que estava parada. A população pode dizer, estava parada em alguns quesitos. Então nós precisamos de solução. E outro assunto, e por último aqui para concluir, nos meus 3 minutos. No domingo, eu fui até o coração da cidade de Caxias do Sul. Nada mais, nada menos do que a Praça Dante Alighieri. Senhoras e senhores, não sabem a vergonha que eu passei lá naquela praça. E eu digo ao senhor, Dona Maria, seu João, a próxima vez que for na Praça Dante Alighieri, leve um balde, uma esponja, detergente para lavar os bancos. Porque é impossível sentar lá, está cheio de cocô de pombo. A praça está jogada às traças. Onde já se viu o coração da cidade. E eu comecei a conversar com as pessoas que estavam sentadas lá. Sou de Farroupilha, sou de Garibaldi, sou de Bento. Eu pedi desculpa, eu falei, pelo amor de Deus, eu peço desculpas. A minha cidade não é assim. Eu peço encarecidamente, Caxias do Sul não é assim. Nossa, mas olha a percepção que eu tive. É bêbado para tudo que é lado, é gente pedindo esmola o tempo todo, é banco quebrado, é banco cagado de pombo, é o chão cagado de pombo, é o chafariz que não funciona, é o banheiro imundo. Um banheiro subterrâneo, não sei por que inventaram um banheiro subterrâneo, que é só para bandido ficar escondido no canto e assaltar a senhorinha. Pelo amor de Deus, se não resolve o problema da Praça Dante Alighieri, imagina da pracinha, lá do bairro. Está acabada, está jogada às traças. E aí quando falam para mim assim, ó, mas uma praça não é tão importante. Aí essa casa aprova 500 mil reais para trazer um trem que não funciona, enquanto a Praça Dante Alighieri, que é o coração de Caxias do Sul, está jogada às traças. Não tem solução nenhuma, a praça que não dá vontade de ir. As árvores não são podadas, as flores não são cuidadas, parece terra de ninguém. E aí não tem segurança nenhuma. Diversas pessoas me falaram que foram assaltadas, mulheres foram violentadas naquele local. É o homem que é intimado pelo cidadão que está ali embriagado e não tem ninguém para cuidar. Então é terra de ninguém. E isso no centro. No centro, que deveria ser os olhos de ouro da cidade, o centro de Caxias do Sul. Mas se o centro está assim, imaginem os bairros do município de Caxias do Sul. Solicito ao executivo, se tiver alguém assistindo, que agora já passou do meio-dia, o pessoal deve estar almoçando em casa. Prefeito municipal, se o senhor, porventura, ouvir este parlamentar, vamos resolver o trânsito de Caxias do Sul e vamos limpar aquela praça Dante Alighieri, que aquilo ali não é uma praça do coração da cidade.
Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra...